Estamos vivendo uma crise humana, uma crise global, de valores. Nós temos uma civilização muito voltada aos vícios e pouco preocupada com as virtudes, em cultivar as virtudes. Qual é a grande dicotomia hoje que vocês identificam, inclusive quando lidam com as pessoas, né, com o material humano, que é efetivamente o principal? Começar, Frei? Posso começar? Bom, de fato, ao falarmos de situações em que chegam as pessoas nos atendimentos, confessionários, direção espiritual, é sempre marcante os conflitos que ocorrem, às vezes próprio dentro da família, ou às vezes nas suas relações sociais, seja no trabalho, seja nas diversas dimensões. E muitas vezes está atrelado a isso a aspectos focados principalmente no individual, eu, e a partir disso não é possível essa abertura ao próximo. Então as dificuldades que nós temos consiste principalmente a voltar à essência de toda a dimensão humana que está no amor. Esse é um princípio teológico muito forte, muito caro para nós cristãos e que a espiritualidade franciscana trabalha com bastante afinco. É que verdadeiramente todas as nossas ações partem de uma relação pura de amor. É um exercício constante de perceber que eu não sou o dono de todas as coisas, mas eu sou um ser de relação e que preciso estar sempre essa disposição de encontro, essa disposição de afeto com o próximo e também, principalmente, a compaixão. Então, os problemas que nós deparamos no trato com as próprias pessoas constituem principalmente nessas dificuldades de sair de si, do seu mundo fechado, do mundo muitas vezes apegado na tecnologia e outros aspectos, mas se colocar sempre a relação. Esse é um ponto muito forte. Muito bem, Gerson. Bom, Cláudio, eu diria que assim, falar um pouco sobre a realidade humana é uma conversa um tanto quanto complexa, né? Que a gente observa dificuldades bastante profundas na forma como o ser humano tem se organizado hoje em dia. Eu diria que, de um modo geral, a gente vê as pessoas se colocando como, digamos, medida de todas as coisas, né? Então, nisso, vai muito na direção do que o Frei coloca, onde a gente observa todo mundo tendo uma posição em que se coloca como o elemento, né, o agente mais importante em todas as relações. Isso fortalece, né, dificuldades significativas do ponto de vista de relações humanas, relações interpessoais. As próprias agências do Estado estão corrompidas do ponto de vista desta ótica, que é uma ótica excessivamente, entendo eu, narcisista, egoísta, hedonista, né, de um modo geral. Está todo mundo buscando os prazeres de um modo, digamos, imediato, né? E talvez uma falsa promessa de felicidade associada a esta forma de viver, né? Então, quando a gente vê lá na ponta as consequências disso, a gente vai ver um ser humano que, a priori, se vê de um modo muito fraturado, né, muito rebaixado, fragmentado, buscando uma noção de felicidade que é, obviamente, muito rebaixada, muito orientada para os prazeres mundanos, e eu preciso ser atendido em tudo, né? Essa ideia dos prazeres materiais, vamos colocar desta forma, acho que é mais adequado, e se esquecendo de fato do que é o ser humano. Então eu diria que nós precisamos ter uma compreensão um pouco mais global do que é o ser humano e tratá-lo de uma forma de fato diferente. Eu diria que aqui é como se fosse aqui a luta contra moinhos de vento, né? Ou de Davi contra Golias, porque vocês hoje enfrentam um inimigo que é gigantesco, que são as redes sociais. As redes sociais atreladas ao celular. A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. Quer dizer, as pessoas hoje parecem muito mais voltadas para o que acontece dentro daqui, né, do que a gente enxerga aqui dentro, e deixam de reparar no seu parente, no seu filho, na sua filha, na sua mulher, no seu marido, nos seus amigos. As pessoas deixam de conviver, as pessoas se deixam também levar por uma visão de realidade que ela é fabricada. Você falou aí, né? Estou vendo aqui, um frei franciscano, imagino a dificuldade em lidar com uma realidade hoje que ela gira em torno da ostentação, ela gira em torno desses prazeres mundanos que
que parece que é onde reside a felicidade, mas não é, efetivamente. Não. Exatamente. É um aspecto muito interessante, falando nessa perspectiva de ostentação e o hedonismo, que está muito presente na sociedade hoje, é que esses aspectos, eles são aspectos, se formos olhar com atenção os valores evangélicos, os valores humanos mesmo, eles são muito pequenos. Inclusive, uma das dificuldades que encontramos na sociedade, crises da dimensão psicológica, se dão principalmente pelo fato de erro nos valores, a direção dos valores. Qual é o real caminho, qual é o real valor que eu tenho que trazer para mim mesmo, que eu tenho que construir, tenho que olhar. E nós temos um psicólogo, Viktor Frankl, que ele vai trabalhar precisamente nesse aspecto na logoterapia sobre o sentido da vida. Quando nós, de fato, reconhecemos que para crescer humanamente precisamos ter bem claros esses valores e caminhar em direção a esse sentido da vida, que é fundamental, isso nos fortalece de modo muito forte, muito grande. Agora, quando nós nos aplicamos somente nesse status quo que vivemos hoje, na questão das redes sociais, na dimensão dos prazeres, do hedonismo, isso não nos ajuda a crescer e cada vez mais a humanidade vai ficando precária, vai ficando frágil, e isso é uma coisa que não podemos esquecer de modo algum. Então esse é um aspecto que nos impulsiona a um crescimento quando olhamos o verdadeiro sentido da vida, o fundamento da nossa vida humana. Uhum. Eu te pergunto, agora eu fiquei curioso, né? De repente essa vida franciscana, ela faz bem para a pele. Como é que você vive, como é que você consegue não ceder a tantos apelos? Tua pessoa, como é que você consegue resistir a tantos apelos que estão aí, em tudo quanto é lugar para onde a gente olha? Bom, o princípio já é demonstrado há 2000 anos atrás com o Paulo, que vai falar sobre toda a dinâmica da vida cristã, que é o que nos fortalece, nos sustenta na vida, em toda a dimensão, principalmente, claro, entra na felicidade e etc. E ele vai falar, em determinado momento, um aspecto que é muito forte na teologia judaica e que permeia a teologia cristã, que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo. Então, como vivemos bem, como vivemos feliz nessa perspectiva da vida cristã? Quando todos esses três elementos estão bem integrados. Perfeito. Por isso, um ponto de partida na nossa vida é a vida de oração. O diálogo com Deus, o contato constante com Deus, o conhecimento da sua vontade e esse exercício constante de vencer a si mesmo, que é, de fato, o aspecto mais difícil, né? Esse é um aspecto que nós carregamos por toda uma vida. É o exercício da obediência que nós falamos. E esse exercício da obediência implica todos os dias uma renovação dos seus votos, do seu querer, de colocar em prática esse grande mistério. E aí um outro ponto muito importante, porque não é só o aqui e agora, mas também o olhar para o futuro. A dimensão da salvação, a dimensão da vida plena, da felicidade eterna. Então, quando nós focamos, quando nós damos um sentido à nossa vida, e a vida religiosa nos proporciona isso, nos ajuda a caminhar bem, trabalhando constantemente, vem a vida de penitência, e se atentando a tudo aquilo que pode, de certa forma, prejudicar a nossa caminhada, e aí entra a felicidade, ou até mesmo elementos que podem nos afastar da caminhada mesmo, dessa plenitude da vida que nos é prometida. Perfeito. Então, isso é um ponto muito importante.